Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos realizar as atividades lá da página 10, 11, 12 e 13 da apostila grossa. Então nós vamos falar sobre as locuções verbais. Então lá na página 10 nós temos algumas explicações sobre o que são as locuções verbais e nós vamos realizar a leitura agora para um entendimento melhor. Então tá dizendo assim, nós temos o verbo principal e nós temos o verbo auxiliar. No verbo principal tá dizendo assim: é o núcleo de uma oração, ou seja, aquele que carrega o sentido da ação, do estado, do acontecimento, do fenômeno da natureza, etc. Pode aparecer sozinho na oração ou acompanhado de outros verbos, tá? E aí nós temos um exemplo. O elevador despencou. O que aconteceu com o elevador? Despencou. Então, o despencou ali, ele entra como verbo principal. Verbo principal, tá? Então, o que é o verbo principal? Prestem atenção, realize a leitura novamente, caso não tenha ficado claro ali para vocês. Então, o verbo principal, ele sempre carrega ali o sentido da ação, do estado, do acontecimento, do fenômeno da natureza. Aconteceu algo com o elevador. No caso, ele despencou. Então, essa ação que aconteceu com o elevador é que a gente consegue identificar se ele é um verbo principal ou se ele é apenas um verbo auxiliar, tá? E nesse caso, então, é o verbo principal. E aí, nós temos do ladinho o verbo auxiliar. Então, o que é o verbo auxiliar? É aquele que acompanha o verbo principal para juntos expressarem uma única ação verbal, formando as locuções verbais. Os verbos auxiliares mais usuais são ter, haver, ser, estar, ir, poder, dever, etc. E aí nós temos um exemplo. O elevador estava despencando. Então, o que aconteceu com o elevador? Ele estava despencando. Então, nesse caso, despencando, como a gente viu no verbo principal, ele é o verbo principal. E como que a gente faz para entrar um verbo auxiliar ali, então? Nesse exemplo, é o estava, né? O elevador despencando. O que aconteceu? Ele estava. Então, o estava, ele entra ali como verbo auxiliar. E aí, nós temos a observação número 1. As locuções verbais podem ser formadas por verbo auxiliar mais o gerúndio, por exemplo, estou cantando. Verbo auxiliar mais particípio, por exemplo, o evento foi transferido. E verbo auxiliar mais infinitivo, por exemplo, nós podemos sair. E na observação número 2, está dizendo assim: as locuções verbais constituídas pelos verbos ter e haver, mais particípio, formam os tempos compostos. Por exemplo, ela já tinha chegado. E outro exemplo, temos estudado bastante, tá? E aí eu trago outro exemplo para vocês. Há situações em que encontramos dois verbos juntos, e se estes verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando com uma locução verbal. Quando dois ou mais verbos têm valor de 1, eles formam uma locução verbal. Expressão que é sempre composta por verbo auxiliar mais o verbo principal. Por exemplo, aqui, está cantando, que significa que a pessoa ou alguém canta. Ia andando, significa que alguém estava andando, andava, né? Então, isso tudo aqui trata-se da locução verbal, tá? Então, prestem atenção, retomem a leitura novamente. Não tem erro, é bem tranquilo, tá? E o próximo que eu trouxe aqui para vocês está dizendo assim: a locução verbal é formada pelos verbos auxiliares mais o infinitivo, terminação em R, ou no gerúndio, terminação em NDO. Estava lendo o jornal. O aluno finge entender, né, o assunto. Então, percebam ali que o lendo termina com NDO e o entender termina com R. Então, o terminado com R, ele é o infinitivo, e o terminado com NDO, ele entra como gerúndio. Olha só as observações. Na letra A, o verbo auxiliar e o principal, eles podem estar unidos por uma preposição. Por exemplo, os jurados têm de tomar uma decisão. João entrou a falar alto. Tenho de ir hoje. Letra B, a locução pode ser composta por mais de 2 verbos. Por exemplo, você não deveria estar usando essa máscara. No caso,
que a gente está vivendo hoje, você deveria sim estar usando a máscara, né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Então, vamos lá. Combinação de verbos auxiliares, ter, haver e estar, com verbos nas formas nominais. Por exemplo, o técnico vai mudar o time. O vai, ele entra ali como auxiliar, né? Lembra dos exemplos ali dos verbos auxiliares mais usuais? São ter, haver, ser, estar, ir, poder, dever, etc. Então, o vai entra ali em um dos verbos auxiliares. Mudar é o assunto principal. Então, o que o técnico vai fazer com o time? Ele vai mudar. O auxiliar, então, ele não tem sentido próprio na locução verbal. O público está aplaudindo o espetáculo de pé. Esse é um exemplo que nós temos ali do auxiliar. No principal, conserva o sentido próprio na locução verbal. Por exemplo, a máquina vai substituir o homem pouco a pouco. E aí, nós vamos para a próxima parte ali que eu trouxe para vocês sobre o verbo. Então, o que é o verbo? É uma palavra que indica uma ação, estado ou fenômenos naturais, situando-os no tempo. Então, nós podemos flexioná-lo em número, pessoa, tempo, modo e voz. Número. Há duas flexões. Nós temos ali o singular e nós temos o plural. Vendo significa que está no singular. Venderam significa que está no plural. Pessoa, nós temos a primeira pessoa. Primeira pessoa é aquela que fala. Por exemplo, eu pago, nós pagamos. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Por exemplo, tu cantas, vós cantais. E na terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele vende ou eles vendem. Notem que número e pessoa estão interligados. Eu pago, primeira pessoa do singular. Eles venderam, terceira pessoa do plural, tá? E nas conjugações. Primeira conjugação. Então, nós temos ali os verbos cujo infinitivo termina em A e R, ar. Vogal temática A. Por exemplo, cantar, falar, pensar, brincar, perolar, etc. Na segunda conjugação, nós temos os verbos cujo infinitivo termina em ER. Vogal temática E. Por exemplo, vender, ler, saber, correr, etc. E na terceira conjugação, os verbos cujo infinitivo termina em ir, vogal temática I. Exemplo, partir, dormir, pedir, etc. Percebam, então, o que significa a vogal temática. A vogal temática é a antepenúltima letra, antes da última lá, antes da última letra, que é a R, ou no caso a AR, a vogal temática dela é a A, porque o sentido que a gente mais escuta ali falando é a letra A. Perolar, falar. Então, temos o ar, o er, e entra ali como as vogais temáticas, a antepenúltima letra, tá? E aí, nós temos também sobre locuções verbais, a parte que diz assim, conjunto de formas verbais que equivalem a uma forma verbal única nos contextos em que ocorrem. Por exemplo, hoje iremos jantar fora. Tá? Entenderam ali, então? O conjunto de formas verbais que equivalem a uma forma verbal única. Hoje iremos jantar fora. Hoje iremos fazer o que mesmo? Então, ali nesse exemplo, jantar fora. Iremos jantar, tá? Essa, então, entra ali como o conjunto de formas verbais com uma forma verbal única. E aí, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. O verbo principal aparece sempre em uma das formas nominais. Por exemplo, todos estão elogiando a festa. Todos a festa, o que eles fazem? Então, eles estão elogiando, tá? E aí, por último, nós temos ali, quando a locução verbal é formada com os auxiliares ter e haver, mais o particípio do verbo principal, temos um tempo composto. Por exemplo, ele já tinha saído quando eu cheguei. Então, ele já tinha saído quando eu cheguei. Tinha saído. Estão elogiando. Iremos jantar. Percebam ali onde que as palavras estão grifadas, tá? E isso são os exemplos de locuções verbais. Gente, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Realizem essas atividades com calma, prestem atenção nas leituras, tá? Voltem ali na apostila que nós temos algumas partezinhas que nós já vimos sobre locuções verbais também.